É isso aí, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre liderança, liderando para a glória de Deus número 2, onde nós estamos falando sobre qualidades de liderança, qualidades que são necessárias para um líder de música como um líder. Não é? É o que nós estamos vendo aqui nesse nosso estudo. Nas aulas passadas nós já falamos sobre maturidade será o que o crente deve desejar. Crescimento espiritual. E hoje eu quero falar sobre alguns requerimentos, algumas qualidades, a preparação desse líder de música. Então você deve entender, gente, que a pessoa que é chamada por Deus, ela precisa ser espiritualmente madura e capaz de discernir o chamado de Deus para cumprir os planos de Deus e evitar a desqualificação. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer. Como filho de Deus, você tem que perceber que você é chamado por Deus para cooperar numa obra. A Bíblia fala em 1 Coríntios 12, sobre dons de governo, dons de presidência, dons de liderança. E é isso que nós devemos entender, que alguns são chamados para liderarem, para mostrarem o caminho, para apontarem o caminho. E nós devemos entender que nós fomos chamados por Deus. E quando nós entendemos a chamada que Deus nos dá, nós também começamos a aprender sobre as qualidades, sobre os requerimentos daquela chamada, para que você possa lá na frente não ser desqualificado. Então veja bem, quando você considera o fato de que pregadores e mestres ensinam pessoas a como viver o céu na terra, e que líderes de música e adoração ensinam pessoas a experimentarem essa dimensão celestial, você começa a entender a importância da integridade espiritual para líderes de música. É muito importante nós entendermos que o líder precisa ser uma pessoa madura para que ele possa passar maturidade para as outras pessoas. Então vamos ver algumas influências que você como líder tem, como líder de música, você tem na sua congregação. Por exemplo, as músicas e o estilo que o líder de música escolhe guiam e formam de maneira significante a expressão de adoração da congregação. Número 2, a liberdade que o líder de música permite irá certamente ditar a expressão de liberdade de adoração e o ministério da comunidade. Se você é uma pessoa tolhida na sua adoração, uma pessoa tímida na sua adoração, você quer ser líder para guiar outros, esse vai ser o exemplo que você vai dar. Então nós temos que entender pela palavra que nós somos livres, nós temos que entender então esses requerimentos que a Bíblia pede de nós, para que nós possamos ser exemplo de influência para outras pessoas. Número 3, à medida em que o líder de música atrai o poder de Deus, e aqui eu quero explicar isso, porque não é o líder em si que atrai o poder de Deus. A Bíblia fala que nós já temos a unção, e a unção é o poder de Deus. Esse poder habita em nós. O que nós fazemos como líder, mais uma vez eu falo, é criar um ambiente para que as pessoas liberem isso de dentro de si. Por isso que algumas vezes a adoração ela é nossa, celestial, é céu na terra, e outras vezes ela não é. Por quê? Porque não depende do pessoal da plataforma. O pessoal da plataforma está para ajudar você a liberar a sua fé enquanto você declara verdades. É isso que nós fazemos. E não é algo que pode ser mecânico, gente. Não é algo que pode ser, você sobe aqui, canta canções sobre fé, canta canções sobre verdade, canta canções sobre as promessas de Deus, e quando você desce daqui, você só fala desgraça. Não pode ser assim. A nossa vida é o nosso exemplo. À medida então em que o líder de música atrai o poder de Deus, cria essa plataforma, será à medida em que a congregação faz uso ou se compromete com as oportunidades da manifestação do poder de Deus de se revelar. A intimidade do líder em adoração irá estimular a intimidade do relacionamento da congregação com Deus e uns com os outros. Eu só estou citando isso porque a gente vai ver isso em detalhes um pouco mais para frente. Em outras palavras, a adoração da congregação, incluindo a adoração individual, dentro da congregação, irá assumir a personalidade, espiritualidade do líder de música e do seu estilo. Isso é inevitável.
É por isso que líderes cuidadosamente devem manter suas responsabilidades morais e éticas. Nós devemos saber qual é a nossa posição, o nosso chamado e ajudar pessoas a se liberarem para Deus, a entregarem o seu melhor para Deus, a viverem para Deus, a se lembrarem que Deus está no comando, que Deus está no controle. Que função maravilhosa, que privilégio maravilhoso. Quais são os requerimentos então para um líder de música? Você que é talvez líder de um departamento, quer escolher um líder de música. Quais são os requerimentos básicos que um líder de departamento deve ter para um líder de música e que um líder de música deve se autoavaliar para saber se ele tem esses requerimentos básicos? A primeira coisa é que ele deve ser um adorador, gente. Ele deve ser uma pessoa que flui com o Espírito. Ele deve ser uma pessoa que mantém contato com Deus. Veja bem, Davi, ele percebeu o que ele tinha que fazer e reconheceu e aceitou o chamado de Deus porque ele tinha constante comunhão com Deus. Enquanto ele pastoreava ovelhas, ele tinha comunhão com Deus. Enquanto ele tinha que servir aos seus irmãos ou servir ao seu pai, ele tinha comunhão com Deus. Quando Samuel foi ungí-lo como rei, ele não falou, não, que isso não é para mim, porque ele já tinha comunhão com Deus. Para ele, era aceitar aquilo que Deus tinha colocado para ele. Meu filho, eu hoje te ungi, eu estou te escolhendo. Quem somos nós para dizer não para Deus, gente? Você pode, claro que você pode. Mas o maior privilégio que nós temos é identificarmos a chamada que Deus tem para nós e aceitarmos essa chamada, sabendo que nós estamos sendo treinados por Deus. Davi ainda passou muito tempo como rei e servindo como pastor. Muito tempo. Porque ele estava sendo preparado até o momento em que ele seria reconhecido diante de todo o povo de Israel. Por mais que sejamos uma equipe de música, a nossa intenção final não é a música em si. A música para nós é uma ferramenta de adoração ao nosso Deus. Por isso nossa música irá refletir nossa diária submissão ao senhorio de Cristo. Letra B, o líder tem que ser uma pessoa que já tenha uma caminhada espiritual. Não bota qualquer pessoa para liderar se ela não tem o entendimento do Espírito. Não coloca, gente. A pessoa vai saber todos os truques, a pessoa vai saber todas as maneiras, vai saber como estimular o ego, como estimular a carne das outras pessoas, mas nós estamos tratando aqui de vidas. Nós estamos lidando com pessoas que têm o seu espírito vivificado. E essas palavras que nós damos, que saem dos nossos lábios, devem ser espírito e vida, devem mudar a situação das pessoas, trazer esperança. E a gente só consegue trazer esperança se nós estivermos dentro do ambiente da esperança, que é Cristo em nós. Não coloque qualquer pessoa, uma pessoa que não esteja treinada nessa caminhada, não coloque. Uma pessoa com conhecimento de músicas e do estilo da igreja. Um líder de música ele deve ter um conhecimento das músicas e do estilo da igreja. Ele deve saber qual é o coração e o desejo, talvez, do seu líder, para dizer, olha, aqui nessa igreja nós fazemos pop rock, aqui nessa igreja nós fazemos mais balada. E você vai escolhendo as músicas com relação àquele repertório. Cada igreja tem o seu único estilo e gosto, no quais o líder de música deve saber fluir. O líder que chega em uma nova igreja deve esperar pelo tempo e pela oportunidade para se familiarizar com o estilo e repertório de músicas da igreja antes de se dispor e liderar a congregação. Letra D. Uma pessoa com um nível aceitável de habilidade musical. Isso aí é como sine qua non. Não adianta você tentar colocar um músico, até mesmo um músico que vai entrar na sua equipe, se ele não tem um nível aceitável de habilidade musical. Porque ele vai conduzir músicos também, olha só. Ele não vai só conduzir a congregação, ele vai conduzir a banda. Uma pessoa de boa reputação na congregação. Letra E. Letra F. Uma pessoa que sabe funcionar como parte de um time. Uma pessoa que saiba
ajuntar e não espalhar, uma pessoa que saiba trazer outras para perto, uma pessoa que saiba compartilhar, que saiba o seu momento e o momento do outro. Ainda mais quando nós estamos falando de uma equipe de música. Quando, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos duas guitarras, e temos violão, e temos teclado, e temos bateria, e temos o baixo, e nós temos que saber identificar que nesse momento é o momento da guitarra. Então os outros têm que abaixar e servir aquela guitarra, para que aquela guitarra possa, entre aspas, aparecer e fazer o seu melhor. Então nós temos que saber operar em equipe. E uma pessoa que é um líder de música deve saber isso. Uma pessoa com a atitude correta com relação à sua liderança e à doutrina da igreja. A pessoa que deve se colocar debaixo da sua liderança para correção, para disciplina, para ajustes. Isso é muito importante, gente. Se você identifica uma pessoa, ela pode ter todo o talento, mas não há espaço para correção, não há espaço para disciplina, não coloque essa pessoa como liderança, porque ela vai te trazer problema. Uma pessoa comprometida com a sua posição, isso fala de sacrifício, gente. Liderança é sacrifício. Liderança é sacrifício. Muitas vezes, os seus liderados não são tão comprometidos quanto você. Porque a sua posição e a sua função como líder demanda que você saiba que você talvez tenha que sacrificar um pouco mais do que eles. Porque você é chamado para manter a sua vida espiritual e ajudar a outros a manterem a sua vida espiritual. E muitas vezes a pessoa, ela não está tão legal, e é você que tem que suprir aquela necessidade. Isso quer dizer que nós devemos nos sacrificar. Por exemplo, vou ter aqui um exemplo, um grande evangelista talvez apareça na cidade com uma grande cruzada, mas o líder deve ser encontrado na sua igreja, dirigindo o louvor da sua igreja. Você tem que sacrificar o tempo, tem que sacrificar, enquanto outros estão indo na conferência, você está ali, igreja local. Aliás, gente, crie isso no teu coração, de amar a sua igreja. Um bom líder ama o seu povo. Ame a sua igreja, ame servir as pessoas da sua igreja. Crie uma identidade com a sua igreja. Porque se você não fizer isso, você vai viver de conferência em conferência. Poxa, é mesmo, esse pastor aqui é o demais. Aí você vai na outra, não, esse pastor, agora eu sigo esse pastor. E você não cria um vínculo, você vem para cá, porque você está com uma mentalidade da lei que você tem que servir, e aí você serve, mas a sua cabeça está em outro lugar. Pô, esse povo não quer nada, coisa e tal, mas eu tenho que estar aqui, tenho que fazer isso. Crie uma identidade com a sua igreja, um vínculo com a sua igreja. Ame a sua igreja local. E por fim, uma pessoa com personalidade amigável e entusiasmada. Se essa pessoa não for entusiasmada na sua liderança, é muito improvável que o povo responda com um grau de entusiasmo. As pessoas encontram dificuldade de se ligarem a introvertidos sociais. Introvertidos sociais não podem ser líderes, porque eles não vão ter ousadia para tomar decisões. Eles vão sempre ser levados pela massa. Vão sempre ser empurrados pela massa. O caráter do líder de música. Nos líderes de música, então, estamos procurando primariamente por discípulos de Jesus, que são fortes em caráter e não simplesmente talentosos. Tem o livro do John Maxwell que diz: talento não é tudo. Eu recomendo para que você leia. Porque só ter talento, gente, não é o principal. Mais para frente a gente vai ver que uma das qualidades básicas para que você chame alguém à liderança é, na realidade, Atos capítulo 6, está ali o início. Homens cheios de sabedoria, do Espírito e de sabedoria. Homens cheios de fé. Porque se uma pessoa não for cheia do Espírito, ela não se enche de verdade e ela não aumenta o seu grau de fé. E aí como é que você vai partilhar da visão do seu pastor
e o seu pastor está crendo por fé que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, mas você não se mantém cheio da verdade. E se você não está cheio da verdade, você não consegue andar pela fé. E nós ministramos aqui pela fé, porque você não está vendo o Espírito, você não está vendo Deus, mas você sabe que pela sua palavra, quando você o adora em espírito e em verdade, quando você o adora com base na palavra, ele recebe a sua adoração. Por quê? Porque eu já falei para você que a adoração inicia com Deus, é a graça. Ele inicia e você tem que perceber isso e responder pela fé. E isso pelo Espírito Santo que te leva a entender isso. Se você não estiver cheio da verdade, você não consegue se manter no Espírito. Não consegue. E o que nós estamos procurando são pessoas cheias do Espírito, para que estejam em posição de liderança. Talentosas? Claro. O talento ajuda na veiculação daquilo que você quer compartilhar, da mensagem, na veiculação da mensagem. O maior e mais poderoso instrumento com que você lidera como líder de música não é a sua guitarra ou a sua voz, é a sua vida. Saiba liderar a sua vida em primeiro lugar, e você vai conseguir liderar outros. Eu creio que líderes de música, então, gente, são líderes espirituais, preste atenção nisso, e pastoreiam a congregação todas as vezes que sobem na plataforma para liderar. Por essa razão, todas as qualidades que nós vamos apresentar nesse curso, nesse estudo, são para qualquer pessoa que desempenha alguma posição de liderança. Então, quando você for avaliar uma pessoa que está sendo, talvez, treinada para liderança, faça as seguintes perguntas: o candidato é humilde? Ele tem uma vida secreta com Deus vibrante? Porque quando a vida secreta dele com Deus é vibrante, você consegue perceber que a pessoa ora, que a pessoa lê a Bíblia, porque ela não consegue se calar. Apesar dele fazer isso no secreto, ele corre para você para dizer: cara, Deus me falou isso, foi tremendo, Deus me falou aquilo, foi tremendo. As pessoas que não compartilham isso, você não tem como avaliar se aquela pessoa ela tem ou não tem uma vida vibrante de oração, uma vida vibrante de leitura da palavra, de ouvir a voz do Espírito. Será que ele é capaz de ser corrigido e dirigido? As pessoas falam bem dele? Ele está trabalhando para servir ou para ganhar respeito? Ele é habilidoso no que ele faz? Ele está disposto a treinar outros? Ele é ensinável e disposto a aprender? Usa, gente, esses critérios que eu estou dando aqui para vocês. Usa isso quando você for selecionar as pessoas, faça um quadro. E quando você for avaliar fulano de tal, faça essas perguntas. Isso aqui é justamente para te auxiliar na hora em que você for escolher outra pessoa. Número 2, isso aqui é para te auxiliar a você se olhar com relação a esses critérios. Será que eu tenho cumprido esses critérios? Nós precisamos sempre de autoavaliação, gente, sempre, sempre. O homem espiritual, ele não é julgado por ninguém, porque ele a si mesmo se julga. Veja bem, o homem espiritual, o homem maduro, ele não é julgado por ninguém. Ele não precisa que ninguém fale para ele: você errou, porque ele mesmo se julga e ele muda as suas ações. E é isso que nós estamos querendo, gente, líderes que se julgam conforme o espelho da palavra. Quais são as qualidades, então, de uma liderança? Vamos lá. Agora falando mais de liderança com relação à palavra, 1 Timóteo capítulo 3, está aí na sua apostila, do verso 1 ao verso 10, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, que é uma posição de liderança, de supervisão, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar,
não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Mais uma vez. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte na ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha só como é que Paulo chega ao ponto de dizer, se eles se mostrarem irrepreensíveis, se eles preencherem esses critérios, então eles exerçam o diaconato. Nós vamos falar na próxima aula, porque nós somos exemplo. Tito capítulo 3, diz, alguém que seja repreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. Você é dispenseiro de Deus. Você como líder foi chamado para ser dispenseiro de Deus, dispenseiro da graça de Deus, dispenseiro do amor de Deus, para que isso entre nos seus liderados, e os seus liderados sejam tão cheios da graça e do amor de Deus, que é isso que eles vão passar para os outros. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tem domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, o ensino que os apóstolos estão dando, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Caramba! O estilo de vida do bispo tem que ter tanto poder para exortar pelo ensino da palavra, como para convencer os que os contradizem. Quais são então as qualificações pessoais? Vamos olhar para esses textos e vamos ver quais são as qualificações pessoais que esse texto nos traz. Então a liderança espiritual eficaz é um subproduto da maturidade espiritual do líder. Vou repetir, está aqui na sua apostila, a primeira linha. A liderança espiritual eficaz é um subproduto da maturidade espiritual do líder. Se você quer ser um bom líder, seja uma pessoa madura espiritualmente. Liderança não é fazer mais, não é fazer melhor, não é ser mais atarefado ou obter resultados. Essas foram considerações comuns de várias teorias antigas. Liderança hoje é definida na manifestação das qualidades pessoais de um líder e, em particular, liderança espiritual é uma manifestação da espiritualidade do líder, que deriva de um relacionamento vibrante e vital com Deus vivo e de um entendimento de quem é, com base como Cristo o vê. Então, quais são as características? Olha, ele tem que ser irrepreensível. Irrepreensível é uma pessoa que não pode ser agarrada. Ou seja, peguei ele naquele erro, rapaz, caramba. Não há nada na vida do líder que o impediria de cumprir o seu chamado e o seu dever divino. Tem gente que já está tão sujo, o seu nome está tão sujo que ele não pode ser líder. Talvez ele tenha uma chamada para a liderança, mas ele não pode. Porque ele é repreensível, tudo que ele faz é repreensível. Ele tem que ser um exemplo. 1 Pedro 5, 1-3, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, Pedro está dizendo, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer,
nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Quando as pessoas olham para você, elas querem seguir o seu estilo de vida? Temperante e sóbrio. A palavra sóbrio fala de seriedade, ou pessoa que tem propósito. A tua vida tem propósito, você sabe por que você vive, você sabe quais são os planos de Deus para você, você tem seguido isso ou você está perdido na vida? Nós temos que ensinar pessoas a como viver por propósitos. Existe um propósito acima de tudo, que é o de nós sermos embaixadores do reino de Deus, nós sermos servos da graça, escravos da graça, como diz o apóstolo Paulo. E a graça é essa influência de Deus nas nossas vidas. Nós temos que ser escravos da influência. Isso quer dizer que a influência do Espírito deve dominar a nossa vida. E é isso que nós devemos passar para as pessoas. Que nós devemos ser escravos da influência do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a nossa liberdade. Será que nós somos pessoas respeitáveis, com uma boa reputação dentro e fora da igreja? Hospitaleiros. Se você é uma pessoa gentil, uma pessoa amável, tem a habilidade de fazer pessoas se sentirem confortáveis quando em sua presença. Servos. Será que existe o desejo de servir a Deus, servindo as pessoas da sua congregação? Capazes de ensinar. E olha só que legal. Aqui nós vemos então o contexto de ensinar com autoridade a sã doutrina. Isso quer dizer que você entende a palavra. Um líder deve entender, um líder espiritual deve entender o manual da sua espiritualidade. Ele deve saber passar isso para as outras pessoas. Porque qual é a posição do líder, gente? Qual é a posição do mestre? A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mestre é aquele que te ensina de tal forma que você consegue não só entender o que é ensinado, mas número 2, você consegue professar aquilo que ele te ensinou. O que o mestre quer fazer é com que você entenda a sua fé e saiba professar a sua fé e ensinar para os outros a sua fé. É o que o mestre quer fazer na Bíblia. Você tem que ser capaz de ensinar, não dado ao vinho. Existem algumas qualidades familiares. E Paulo sabiamente adiciona que líderes deveriam ser também avaliados com base no seu relacionamento com os seus familiares. Paulo chega a perguntar: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nossas famílias são os melhores candidatos a discernir nosso caráter, porque estamos com eles todos os dias. Eles veem o nosso melhor e o nosso pior. Então aqui vem dizendo, ele tem que ser esposo de uma só mulher. Ele tem que governar a sua própria casa. Ou seja, as necessidades da sua família estão sendo supridas. Porque, gente, nós temos que saber identificar que a nossa família é importante. Se as pessoas não estão dando conta na sua casa e vêm para cá e querem amar o irmão e querem amar o próximo, e a sua família está sendo destruída, nós não vamos colocar o serviço à frente do chamado que você tem para a sua família. E você tem que saber identificar isso, que família também é plano de Deus. Família também é plano de Deus. Deus não quer que você sirva no palco e a sua família, lá dentro da sua casa, que você também é líder, esteja destruída. Se você não sabe governar os 4, os 3 que estão dentro da sua casa, como é que você quer governar os 400 que existem na sua igreja? Tudo começa, o laboratório do nosso ministério é a nossa família. Quanto tempo é alocado para férias familiares e recreação? Gente, isso fala volume sobre a prioridade do líder.
filhos crentes e respeitáveis, qual é o ambiente que o líder cria em casa? Qual é o ambiente? Cônjuges respeitáveis, fala lá em 1 Timóteo 3,11. Isso muitas vezes parece fora do contexto, mas muitos ministérios já foram arruinados por causa de brigas fomentadas por um cônjuge que não tem respeito, que é pervertido, que não entende o que você faz. Se ela não entende, se ele não entende o que você faz, dê uma parada. O que Deus está querendo não é aquilo que você faça, é aquilo que você está se tornando. É aquilo que você já é em Cristo e está se manifestando para os homens. E a sua casa deve ser o seu auxílio no seu ministério. Quando Deus criou a mulher, Ele falou que a mulher seria auxiliadora do homem. E se você tem um ministério, você que é homem tem um ministério, busque o auxílio da sua esposa, a compreensão da sua esposa. Se não houver, cuide dela e ore. Sua família é muito importante para Deus, gente. Sua família é muito importante para Deus. Quais são, então, as qualidades para os líderes de música? 1 Samuel 16:18 vai falar de Davi, que é um adorador padrão no Velho Testamento. E 1 Samuel 16:18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. E aqui, gente, a gente consegue identificar algumas qualidades desse homem de Deus. Letra A, ele sabe tocar. Se quisermos servir as pessoas de forma eficiente, liderando-os através da música, é essencial que nos comprometamos em nos tornar cada vez mais habilidosos no nosso ofício. Habilidade em um instrumento, é claro que não é nada sem o caráter e a unção. Mas sem habilidade, você irá invariavelmente ser um fator de distração para as pessoas. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos que você seja um fator de distração. Nós queremos que a sua música seja uma ferramenta para outras pessoas. Quanto mais entendermos sobre música, melhor saberemos coordenar os aspectos musicais e espirituais da adoração coletiva. Porque a adoração coletiva não é só música. A adoração coletiva é todo ato de resposta que nós fazemos juntos ao nosso Deus. Então toda doação que você faz junto com o teu irmão é adoração coletiva. Quando você toma a ceia do Senhor junto com o teu irmão, é adoração coletiva. Quando você ouve a palavra de Deus e presta atenção no que está sendo dito, é adoração coletiva. Quando você abraça o teu irmão, quando todos estão abraçando uns aos outros, é adoração coletiva. E nós não queremos atrapalhar isso. Nós não queremos atrapalhar o nosso irmão. Nós queremos auxiliá-lo, certo? A Bíblia diz que Davi era um homem vigoroso, um homem com ousadia. Um líder tem que ser uma pessoa com ousadia. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não conseguem se apropriar da dimensão celestial. Eles não conseguem viver na dimensão celestial. Os ousados conseguem viver, experimentar e levar outros a viverem e experimentarem. Como líder, nós precisamos ser pessoas ousadas no espírito. Liderança eficaz requer uma decisão de sermos livres para adorar, para tocar o seu instrumento e seguir a direção do Espírito. Letra C, Davi era um homem valente. Isso quer dizer que ele sabia guerrear. E nós já falamos lá, quando nós falamos sobre o princípio do grupo de música, que existe uma guerra na nossa adoração, gente. Existe uma guerra do inferno tentando chamar a sua atenção para que você tire o foco de Deus.
e coloque o foco em você mesmo, e coloque o foco na sua situação, e coloque o foco no seu problema, é um inferno tentando tirar o seu foco. Porque quando ele tira o seu foco dos seus olhos, dos seus ouvidos, você não consegue mais ver a manifestação da graça, você não consegue mais ouvir a manifestação da graça, então como é que você vai responder à graça se você não consegue perceber a graça? A Bíblia diz que todo aquele que nasce de novo, ele pode ver o reino de Deus. Jesus falando em João capítulo 3, o contrário diz que se ele não nascer de novo, ele não pode ver o reino. E nós já nascemos de novo, estamos nessa esfera do reino, mas muitos estão parando na sua habilidade racional e não estão conseguindo discernir, perceber, captar que o reino de Deus já chegou. E o inferno é quem tira a nossa atenção disso. Bom, eu entendo, eu nasci de novo, mas é isso aí, esse mundo no que eu vivo. Você vive em uma mente dicotômica. 2 resultados, 2 visões. E onde há 2 visões, há divisão. Você não consegue nem ir para cá nem para lá. E o apóstolo Tiago vai dizer: não espere esse homem alcançar nada. Homem de ânimo dobre. Homem com 2 mentalidades. E o que o inferno quer é com que você tenha 2 mentalidades, 3 mentalidades. 2 para ele já está bom. Porque ele já consegue puxar você para um outro lado. E o homem que é um líder espiritual, um homem que sabe, que tem relacionamento com Deus, por isso que nós falamos que o parâmetro de um líder é ser um adorador, porque vai ser nessa hora que ele, uau, não, peraí, essa voz aqui não está batendo, não vou ficar com ela. Nós sabemos discernir isso. É prudente em palavras, sabe falar bem, a NVI diz. Nós precisamos então ser capazes de comunicar bem, de usar palavras de forma eficiente, que inspirarão e encorajarão aos que nos ouvem, de capturar as verdades sobre Deus e expressá-las em palavras, para que as pessoas as compreendam e sejam motivadas a adorar a Deus. De gentil presença tem boa aparência, diz a NVI. Isso fala muito mais do que apenas a nossa aparência física. Esse ponto é sobre sua adoração visível, de maneira que pessoas desejem fazer o que você está fazendo. O louvor do reto é bom e bonito. A Bíblia diz lá no Salmo 33:1 que aos retos fica bem o louvor. O louvor de um reto, de um justificado, de um justo, é bom de se ouvir, que o louvor do reto, ele não está louvando a situação, ele está louvando o Deus que está acima da sua situação. É bom de ouvir o louvor de uma pessoa que coloca a sua confiança em Deus. É bom ouvir o louvor de uma pessoa que sabe quem ela é em Cristo. É bom ouvir o louvor de uma pessoa que sabe o que ela tem, aquilo que ela pode. Uma pessoa vigorosa, uma pessoa de guerra, ela sabe o que ela pode e ela descansa na obra redentora de Jesus que já conquistou aquilo para ela e ela resiste às investidas do inferno. O louvor dessa pessoa é diferente. O Senhor é com ele. Essa daqui é o ponto-chave. Esse aqui é o ponto-chave. O Senhor é com ele, ou seja, ele responde de tal maneira a Deus, que Deus se manifesta constantemente na vida dele e através dele. E as pessoas conseguem ver. Como é que você acha que as pessoas conseguiam ver que o Senhor era com Davi? Por aquilo que Deus fazia na vida de Davi e através da vida de Davi. Porque, gente, não é só o que é feito dentro de você. Veja, a sua natureza já foi transformada. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já se passaram. Mas nós somos a representação visível do Deus Todo-Poderoso nessa terra. Isso quer dizer que nós temos a essência de Deus e que Deus está trabalhando a nós para que outros vejam o seu amor, a sua alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é para que outras pessoas vejam Deus através de você. E entendam que você é a expressão da esperança nesse mundo.
Adoração é algo espiritual. Por isso nós precisamos estar constantemente cheios do Espírito Santo e operar na unção de Deus, na capacitação, gente. Não é pela sua técnica. Se eu colocar essa música aqui, poxa, essa música funcionou da última vez. Se eu colocar essa música, não vai ser a mesma coisa. Porque nós constantemente devemos operar debaixo da unção do Espírito. Do poder do Espírito, não de palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, como diz o apóstolo Paulo. Não tente subir aqui e fazer as coisas porque você sabe fazer muito bem, tocar muito bem, falar muito bem. O ponto-chave de tudo isso era: o Senhor era com ele. As pessoas viam a manifestação de Deus através daquilo que ele falava, como ele conduzia, como ele tocava. Nossa habilidade em liderar está mais na nossa capacidade de seguir a Deus do que qualquer outra coisa. Nossa habilidade em liderar está mais na nossa capacidade de seguir a Deus do que qualquer outra coisa. E aí eu pergunto para você: você está liderando com a sua fé de hoje ou pelo seu encontro de ontem? Você está liderando com a sua fé de hoje ou pelo seu encontro de ontem? João 15,5, eu sou a videira, vós as varas, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Você está liderando pelo seu relacionamento de hoje com Deus ou de ontem? Então, gente, essa preparação do líder é muito importante. Essa autoanálise é muito importante. Quando a gente vai ministrar para as pessoas, eu coloquei aqui algumas preparações que nós devemos ter durante a semana, antes dos encontros, que são importantes. Número 1, a preparação espiritual ao longo da semana. Se encha de verdade. Não venha se reunir com outras pessoas vazio. Porque vazio você vai sugar tudo de todo mundo e não vai ficar satisfeito. Porque quem te satisfaz é a verdade. O alimento do nosso espírito é a verdade. Uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra regular é algo essencial. Se você como líder não está tendo isso, cara, você está andando para baixo e não para cima. Se você não está tendo tempo de estudar a palavra para poder liderar outros, você está andando para baixo e não para cima. E a palavra é essencial nas nossas vidas. Se estivermos distantes do Senhor durante a semana, distantes que eu digo da sua presença manifesta, que eu já falei para você que Deus é onipresente, Ele está perto de você. Presta atenção, Ele está perto de você, mas o quanto você está perto dEle? Mas não é a mesma coisa? Não. Porque o desejo de Deus de se relacionar com você é que faz a parte dele de estar perto de você constantemente. Mas o quanto os nossos sentidos espirituais conseguem captar isso e responder. Isso é estar perto de Deus. Quando a gente canta aquela música, perto quero estar junto aos teus pés. Isso quer dizer que você quer viver constantemente respondendo ao Espírito. Constantemente ouvindo a voz de Deus. Mas tem pessoas que estão tão longe. E Deus está tão perto, mas elas estão tão longe por não prestarem atenção nesse fato. Se estivermos distantes do Senhor durante a semana, não seremos capazes de liderar pessoas em uma percepção mais profunda da presença de Deus. Uau! Ajuste espiritual antes do culto. Não deixa a pressa te conduzir não, gente. Por experiência eu digo isso para você. Não chega antes do culto e vai dar, em 5 minutos antes do culto, vai achar uma passagem para você ler. Porque você tem que abrir o culto com uma passagem. Aí você, nossa, faltam 15 minutos, você chegou atrasado e tem que passar o culto. Não vai ser a mesma coisa.
a pressa, a correria vai bloquear, porque você vai começar a prestar atenção na técnica. Vai bloquear, chegue antes. Mas pastor, nessa semana não deu, porque estava no engarrafamento. Já vem se preparando no engarrafamento. Já vem se preparando, você vai agir conforme a unção de Deus. O ajuste vocal do seu instrumento antes do culto. Ajuste o seu instrumento. Saiba que o tempo de preparação do som leva tempo. Você vai chegar com a guitarra aqui, você afinou ela em casa, quando ela chegou aqui por causa do transporte, ela desafinou. Tem que estar um tempo para afinar a guitarra, afinar o baixo. Ver a bateria, se a sua bateria for acústica, dá aquela afinadinha. E letra D, para a gente terminar. Se você é um líder de música, informe aos músicos as canções selecionadas. Não deixa para a última hora, não. Cria um ambiente de preparação. Quem tiver isso no seu coração, gente, você como líder, você deve criar um ambiente. Se as pessoas vão seguir, você não pode forçá-las a seguir isso. Veja bem, você manda as músicas de antemão, para que o camarada se prepare. Ele não se preparou, veio para cá, vai passar perrengue, vai atrapalhar o culto às vezes. E a pessoa tem que ter essa noção, e você como líder tem que dar o toque. Você não pode forçar a pessoa, você não está lá na casa dela. Você vai passar as músicas de antemão para que ela nunca possa dizer para você, mas eu nunca consegui me preparar, porque você também nunca mandou. Só sei das músicas aqui na hora do culto. Eu quero ser irrepreensível, é o que diz a Bíblia. Eu quero ser irrepreensível. Passe de antemão para os seus músicos e cantores as músicas, para que possam praticar em casa. Aquele camarada que tem o intuito de crescer, que tem o intuito de ajudar, ele vai passar em casa. Chegar com a música em cima da hora pode causar pânico, especialmente para novos integrantes da banda, que ainda não estão tão seguros. Ele vai ter um tempo para passar isso em casa. Então, gente, prepare-se nesses requisitos, dá uma olhadinha, mais uma vez, nesses requerimentos, nessas qualidades, nessa preparação. A gente não está fazendo isso aqui para qualquer pessoa, nós estamos servindo a Deus, servindo aos nossos irmãos. Tá bom? A gente continua na próxima aula, vamos dar continuidade nessas qualidades de liderança. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.